Acabou agora Brasil 5-0 na Coreia. Muita gente não ficou ligado no horário do jogo, né? Afinal de contas, esse jogo do outro lado do mundo, ele acaba sendo mais cedo. E uma atuação espetacular mesmo, uma atuação de gala do trio da seleção brasileira. Eu posso até botar do quarteto de frente, né? Para ser justo com o Matheus Cunha. A participação do Matheus Cunha é muito importante no jogo, mas, de fato, quem brilhou botando as bolas na rede foram Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão. Jogaço dos três, mas principalmente um baile tático da seleção brasileira, óbvio, contra uma seleção mais fraca da Coreia, né? Uma seleção que tem ali apenas, na minha concepção, apenas o Son, que é um baita de um jogador, jogando meio que sozinho e errando muito na saída de bola. O que de fato a gente tem que trazer aqui desse jogo, para você que assistiu aí, conseguiu acordar cedo e assistir esse Brasil e Coreia 5-0, esse espetáculo da seleção brasileira, trazer que esse 4-2-4 de fato parece que encantou com Casimiro e Bruno Guimarães fazendo os volantes, mas como a seleção joga muito compacta, né, os 4 homens de frente, eles sobem e descem junto com todos os blocos da seleção brasileira, como o time joga muito pertinho um do outro, acaba que você tem ali na figura do Bruno Guimarães quase que um camisa 10, né, e o Casimiro também, às vezes, criando, etc., porém, deixando mais ali no Casimiro esse papel de fazer a ligação para que essa bola saia da primeira e da segunda linha para a terceira lá, para o lugar mais agressivo do time. E no lugar mais agressivo do time, você tem 4 homens que se movimentam extremamente. Você não tem o Matheus Cunha como um centroavante, né? Você tem o Matheus Cunha jogando ao lado de um dos 4 e você fazendo, de fato, uma linha que dá muita opção de passe. Porque quando um deles recebe, e aí é que tá a brincadeira, é um 4-2-4 que funciona muito, porque todos se movimentam absurdamente, né? Quando um deles recebe pela direita, um vai centralizar na área, o outro vai voltar para receber 3 passos para trás, o outro aproxima para fazer um losango. Quando inverte para o outro lado, mesma coisa, eles não guardam posição fixa. Você viu o Vini Júnior na direita, na esquerda, Rodrigo na direita, na esquerda. Só o Matheus Cunha que jogou um pouco mais ali só no corredor central. Você viu muito pouco do Matheus Cunha nas pontas, mas o Estevão também caía para todos os lados do campo. Fato é que eu já falei isso aqui em um vídeo, mas quero reforçar, né? Fato é que aparentemente o futebol brasileiro que hoje tem poucos grandes camisas 10, né? Poucos meias, muito porque, de fato, essa posição, essa figura do camisa 10 pelo corredor central está acabando. É natural isso do futebol mais moderno de muita corrida. Você está meio que dividindo o campo, tendo 2 meias, né? Um meia de criação pela direita, um meia de criação pela esquerda. Mas ele conseguiu ver um problema que existia no futebol brasileiro e solucionar jogando no 4-2-4, mas não um 4-2-4 estático, um 4-2-4 com todos os jogadores se movimentando e inclusive todos eles também ajudando na marcação, que era uma coisa que as pessoas falam, mas tu vai botar o Vinícius Júnior, o Estevão para serem auxiliares de lateral? Quando você não tiver a bola, vai, porque é assim que funciona o futebol moderno. E precisou de um treinador moderno vir para o futebol brasileiro para a gente entender que sim, você vai precisar todo mundo estar dentro da recomposição defensiva e ofensiva. Claro que uma seleção do nível da Coreia obrigou muito pouco a seleção brasileira a ficar sem a bola. E quando teve, a outra coisa muito legal desse 4-2-4 com jogadores muito rápidos, muito velozes, é que a pressão funciona, né? A pressão ao portador da bola funciona muito. Você vê que vários dos gols saem de erros na saída de bola do adversário, forçados, não erros por falta de qualidade do adversário, mas erro por causa da seleção que forçou mesmo, né? A seleção que obrigou o adversário a ficar sem linha de passe, obrigou o adversário a não saber o que fazer com a bola, e aí, tentando se livrar, os botes vieram no momento certo e a gente viu a seleção conseguir vencer e vencer bem a Coreia. Eu falava lá atrás assim, se o Ancelotti não conseguir achar uma solução para esse grupo, ninguém vai conseguir. E fico muito feliz de saber que parece que eu estava certo, né? Ah, Felipe, a geração ainda é ruim, ainda tem que entrar um Richarlison ali que você diz que não gosta, tal. Você ainda tem que entrar uns jogadores que você questiona. Tem alguns jogadores ainda que eu questiono, tem alguns jogadores ainda que eu não sei se acho as melhores opções, mas esses jogadores estão aí, são os jogadores que estão no circuito brasileiro. E eu falava, olha, o passo que a gente tem é um passo lá na base, que é o que a gente está fazendo, melhorar os jogadores de base, formar melhor, voltar a ter craque, deixar os jogadores mais livres, criativos, porque você vê, cara, Vinícius Júnior, Estevão, Rodrigo, eles são jogadores essencialmente brasileiros, são jogadores de drible, jogadores de descontração do futebol, né? Aquela coisa da finta, aquela coisa da inteligência do futebol de rua, tudo isso você vê nesses jogadores. Então não posso tirar esses jogadores. E a gente estava vendo ter que, às vezes, preterir um ou outro para fazer um esquema tentando empurrar meia, que não tem meia no futebol brasileiro, né? E também não tem tantos laterais espetaculares. O que você faz? Você bota os laterais mais na contenção lá atrás. Você vê que o Douglas foi bem, Vitinho foi bem,
né? Então, porque você talvez não precise tanto deles lá na frente quando você faz uma linha de 4 com 4 jogadores muito bons. Você dá essa consistência defensiva com os seus 2 laterais, os 2 zagueiros e o Casimiro. Então, cara, você tem 5 jogadores ali para defender, que também, claro, o Vitinho sabe jogar, o Douglas sabe jogar, mas necessariamente não preciso que eles atuem os 90 minutos lá na frente. E isso dá tranquilidade para o treinador poder fazer o que tem de melhor no Brasil funcionar. E ele está fazendo. É a mistura do futebol extremamente tático, tá? Do professor Ancelotti, com o futebol extremamente de rua do Vinícius Júnior, do Estevão, do Rodrigo. Isso é Brasil. Aquilo que a gente falava. A Argentina deu um jeito de achar como evoluir taticamente sem perder a característica master do argentino, que é brigador, o cara que vai para cima, que marca, que é aguerrido o jogo inteiro. Eles conseguiram fazer essa junção na seleção. E pra gente estava faltando essa parte tática junto com o que a gente tem de melhor, que é o futebol de rua. Parece que o Ancelotti está conseguindo encontrar de novo. Precisou vir alguém de fora, porque nós não, de fato, respeitamos a evolução tática. Por muito tempo a gente ficou aqui debatendo coisas bobas, etc. Como, por exemplo, dizer que aqui é característica de futebol de rua. Tal. Legal, todo mundo concorda. Aqui é importante mesmo ter o jogador de salão, que joga no espaço curto, que dá drible, criativa. É importante, isso é Brasil pra cacete. Mas isso aqui tem que estar aliado a uma tática extremamente eficiente. E é isso que a gente começa a ver já evoluindo, inclusive, no trabalho do professor Carlo Ancelotti. Precisou de um italiano, europeuzaço, vir para o futebol brasileiro ensinar a gente como jogar de novo o futebol de rua. Como fazer para que o futebol de rua possa existir. Ele precisa de eficiência tática para eu poder deixar os caras livres lá na frente. Baile da seleção brasileira, não sei se em todo mundo, porque eu sei que vocês odeiam a seleção brasileira e tal, mas em mim começa a despertar de novo uma bela sensação com a minha seleção brasileira, sensação essa que eu vivi há 20 anos. Eu adorava ver jogo da seleção. Hoje em dia, a gente perdeu esse tesão e parece que o professor Ancelotti vai voltar a despertar esse futebolzinho prazeroso nos nossos corações. Valeu? Você gosta desse vídeo? Concorda comigo? Não concorda com nada? Discorda? Fica à vontade para comentar aqui embaixo, porque eu adoro trocar ideia com você. Esse é o meu maior prazer, é debater inteligentemente isso que eu amo e que eu faço para a minha vida, que é futebol. Se você quer, escreve qualquer coisa aqui embaixo, que eu leio tudo que vocês escrevem, comenta, e aí eu te peço uma coisa, dá o like, né? Se você puder dar o like, ajuda bastante. E se você puder se inscrever aqui no meu canal, o canal do Felipe Fontoura, aí você é a melhor pessoa do mundo. Aí você é a pessoa de melhor coração que eu já vi. Valeu? Então é isso. Curte, comenta, compartilha e hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.